Qual é o público hoje alvo desse estímulo aí à utilização de anabolizantes, doutor? É diferente de antigamente, onde que quem procurava mais o esteroide era o atleta de elite, que procurava uma performance, o fisiculturista. Atualmente a gente é procurado muito por frequentadores de academia, né? Tem um estudo recente que mostrou que 20 a 30% dos frequentadores de academia utilizaram ou vão utilizar um esteroide anabolizante. Então antes era performance e agora está muito relacionado com estética corporal. Tanto como a hipertrofia, que seria o ganho de volume muscular, como a definição, que seria a aparência da musculatura. Então aí já faz o uso. Então eu quero que coloque aí na tela o nosso primeiro tópico da conversa aqui com o doutor, para a gente falar sobre o que a gente precisa saber sobre esse tipo de utilização dos esteroides anabolizantes. Os anabolizantes, eles atuam no crescimento celular e em tecidos do corpo como o ósseo e o muscular. De que forma, doutor? Explica para a gente esse tópico, por gentileza. A testosterona, ela é um hormônio que ela age diretamente na célula muscular, estimulando a sua hipertrofia, que seria o aumento do volume muscular, né? Em recém-nascidos ou com o uso do esteroide, ela também leva à hiperplasia. A fibra muscular por si só, ela hipertrofia, mas ela não se multiplica. Com esteroides, ela realmente se multiplica. A testosterona é um hormônio importante na maturação óssea e no desenvolvimento ósseo. Não pela testosterona por si só, em si, mas pelo hormônio que é convertido dela, que é o estradiol. O estradiol que é importante na formulação e na manutenção óssea. Tanto que, por exemplo, mulheres quando estão chegando no período de menopausa, é o momento onde é que tem maior risco de surgimento de osteoporose, né, pela redução do estradiol. Olha que legal, olha só, então a senhora aí que está chegando à menopausa, está entendendo um pouquinho mais, então, sobre esse hormônio, a testosterona, e o que desdobra dela, que é o estradiol, né? Estradiol. Muito bom. Outra coisa que precisamos saber sobre o uso dos anabolizantes é que eles geram efeitos colaterais em homens e mulheres. Fala pra gente, doutor, sobre esses efeitos colaterais. É o lado B da notícia que muitas vezes ninguém fala, só fala o lado A. Né? Todo mundo sabe dos benefícios, né? Então, assim, os efeitos colaterais, eles existem, né? E, na verdade, eu gosto de falar que muitas vezes não é efeitos colaterais e efeitos adversos, porque já é esperado que o paciente tenha, tá? O paciente tomou testosterona, né? Uma dose que, para melhorar a composição corporal, tem que ser suprafisiológica, tem que ser acima do que o corpo realmente produz. É o que já sai do que... Se o corpo está ali, mesmo que em baixa, mesmo que em deficiência, é a estrutura. Na hora que se acrescenta ali algo a mais, mexe com a estrutura total. Então, já vai ter uma reação. Uma reação. Então, por exemplo... A prevista e essas outras indesejadas. Indesejadas. Então, o mais comum, assim, que a gente mais se preocupa, né, na mulher, seria a virilização da mulher, que seria a mudança do padrão dela corporal, do feminino para o masculino. Seria aumento de pelos, né, principalmente nas áreas correspondentes ao homem, barba, tórax, abdômen. A alopecia tipo androgênica, né, aquela alopecia mais na região frontal, engrossamento da voz. A alopecia seria a careca ali, que a mulher pode pender, por exemplo, nas entradas, sim, a perda do cabelo, como homem, na cabeça. Ela já tem uma tendência. Mas o ganho, por exemplo, na barba, no peitoral. Que aí o efeito reverso. Isso. E redução do seio, irregularidade menstrual, aumento do clítoris. E até a questão da voz também, né, doutor? Sim. A voz, ela tende a engrossar, tá? Mas é com uso crônico e de algumas determinadas substâncias, tá? Que, associadas, vão desdobrando em todos esses efeitos aí, né? Isso. No homem, a gente se preocupa mais... o homem, raramente, ele tende a procurar. Tá? Quando ele procura por duas manifestações. A ginecomastia, tá? Seria o surgimento de glândulas mamárias, tá? E, principalmente, redução de libido e de ereção. A testosterona ela é produzida pelo corpo. Tá? Quando ela vem de forma exógena, o corpo nota que está
tendo uma testosterona acima do normal, mas ele não sabe que é uma testosterona derivada de uma injeção, de um comprimido. Ele acha que pode ser um câncer, um tumor. Então, o que ele faz? Ele tende a reduzir essa produção natural de testosterona. Consequentemente, na hora que termina a meia-vida da substância, o corpo, como maneira de defesa, ele não produz mais esse hormônio. Então, porque tem uma já deficiência. se habituou ali a não produzir, está recebendo externo, então ele acomodou, vamos dizer assim, o corpo pensar, não precisa produzir não, tá vindo, tá fácil. Isso, né? Tá de uma vindo, maneira tá fácil assim, bem e leiga, pode ser prejudicial. Bem popular assim, né, para falar. Isso, é como se fosse um funcionário que é substituído, né, por vários outros, e na hora que ele volta a trabalhar, ele fica com preguiça, ele demora um tempo para se habituar, e dependendo da substância, demora de 3 semanas, 3 meses, até 1 ano para estabilizar o eixo hormonal. No caso de efeito colateral ao homem, o que isso incide quanto, por exemplo, a utilização do anabolizante, em termos de efeitos colaterais, quanto a sua virilidade nesse primeiro tempo? É uma conta que chega lá na frente, agora pode satisfazer, mas lá na frente pode gerar um Entendi. problema? Você está perguntando se por acaso o homem usar testosterona agora em excesso, posteriormente, na fase mais jovem, posteriormente, ele pode reduzir a produção natural. Isso, e depois até comprometer até a sua virilidade, a sua função sexual toda. Tem alguns estudos que mostram. Tá? Que apontam para esse lado. Que apontam para esse lado. Que existe uma glândula chamada hipófise, que é a glândula responsável. A gente fala que é uma glândula mestre, que seria como se fosse o gerente das outras glândulas. Tá? E ela tem uma sensibilidade, que à medida que ela é exposta a níveis muito altos de testosterona, no futuro ela pode ter uma resposta reduzida, alterada. Então pode sim. Quem usa testosterona hoje como fins estéticos, pode no futuro ter que usar como uma reposição hormonal mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.